já estava na Casa Civil do Governo do Estado, aguardando as liberações. Penso que isso, assim que for comunicado à Prefeitura, oficialmente, é claro, vai ser feita a licitação e a quadra vai ser coberta, e tomara que ainda possa ser feito ainda esse ano. E já emendando nesse assunto, então, quero aqui registrar que o deputado Enio possa ter os trabalhos aí muito profícuos durante o ano de 2015, ele que foi reconduzido a essa cadeira de primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Lembrar também que a emenda do deputado Enio Tato vai ser possível a pavimentação de algumas ruas no Alto do Vitória, ali na região da Mário de Santos Bernardo, Josias Terra Negrão, onde pude também hoje estar passeando por lá, conversando com alguns moradores e que estão aí na expectativa de receber essa pavimentação. Ali nas proximidades também se juntou essa emenda, a emenda do, então, na época, deputado federal Gilmar Tato, e foi possível também estender a outras ruas ali do Alto Vitória. Hoje nós andamos algumas ruas lá do Vitória, ali nas proximidades do Alto Vitória, e vimos que a Prefeitura finalizou uma limpeza das ruas, 21, 22, 23, e também colocou material em parte dessas ruas, principalmente naquela que recebe um volume maior de trânsito. Isso aí vai ser muito bom, porque vai evitar poeira e vai fazer com que os moradores possam esperar a pavimentação com menos sofrimento, porque a gente sabe que o que vai resolver realmente ali é a pavimentação daquelas ruas, todas. Hoje eu tive a felicidade de acompanhar algumas entregas do kit escolar, que é entregue já pelo 3º ano para os alunos da rede municipal. É um kit de uma qualidade muito boa, os pais, alguns já estão se manifestando, realmente eles confirmam a qualidade do material, lápis de cor, caderno e outras coisas. Isso é muito importante que seja entregue já nesses primeiros meses do ano, porque nós sabemos que nem todas as famílias dão conta de comprar esses materiais, porque nem sempre uma mãe e um pai têm um filho, às vezes tem 2, 3 filhos no Fundamental 1, no Fundamental 2, e essa é uma despesa que pode ser encaminhada para uma outra coisa quando a Prefeitura faz a entrega como fez. Então, eu, na oportunidade, parabenizei o prefeito Binho pela atitude de fazer com que essa compra fosse rápida, que a qualidade seja boa. Eu observei que ele mesmo cobra isso todos os anos, e essa é uma coisa muito importante. De novo, eu fiz o pedido do uniforme escolar, sei que ainda não há uma condição econômica para isso, mas a gente está sempre lembrando, e a gente sabe que, se fosse da vontade dele, isso também já seria possível ainda esse ano. Mas, como ainda não é possível, a gente está sempre lembrando o prefeito, e sei que ele, sempre, assim que for possível, vai poder atender. Porque a coisa mais bonita que tem é a gente chegar numa escola e ver que os materiais estão ali sobre as carteiras das crianças, né? As crianças precisam contar com isso para poder desempenhar suas atividades bem. Não é verdade? Então, é isso aí. É o 3º ano que a gente conta com isso, e eu não poderia deixar de registrar. Hoje também foi o início o reinício para algumas escolas e o início para algumas outras escolas do projeto Mais Educação, que são as atividades lúdicas, esportivas, culturais, desenvolvidas nas escolas, passam de 4 para 14, olha que significativo. Então, os estudantes vão permanecer na escola além do horário das aulas. Eu não encontrei nenhum pai, nenhuma mãe que falasse que isso não é bom, muito pelo contrário. Eles gostaram muito disso, porque o aluno chega na escola de manhã, fica na escola, almoça na escola, e depois, no período da tarde, ele pode ter acesso às atividades que a comunidade escolar decide. Então, tem escola que tem jiu-jitsu, xadrez, teatro, dança,
atividades esportivas, instrumentos musicais, violão sempre, e a fanfarra. Então, 14 escolas de Mairim que já contam com isso. Então, alguns vereadora, alunos... Pois não, senhora vereadora. Eu quero dizer aqui que as 4 escolas que já participaram do programa, elas já têm excelentíssimos resultados com o progresso dos alunos em todas as atividades desenvolvidas na escola. E tenho certeza que as escolas que adentraram este ano vão também aproveitar bastante o programa e terão excelentes resultados, com certeza, na educação do nosso município. Obrigada. Eu agradeço a parte. Vindo de uma professora que acompanha diariamente os alunos, isso aí realmente é um testemunho importante de que, além da geografia, do português, da matemática, as crianças precisam ter no ambiente escolar música, teatro, poesia, xadrez e outras coisas. O projeto Mais Educação é uma parceria do governo federal com o governo municipal. Ambos colocam recurso financeiro para a contratação de monitor, para comprar os equipamentos, para comprar os instrumentos musicais. E hoje nós ficamos emocionados por inúmeras vezes de verificar que alunos tocando violão, alunos fazendo desenho, com qualidade, assim, com um protagonismo imenso ali, porque eles estavam decidindo e fazendo. E alunos querendo fazer mais coisas, se preparando para a aula de jiu-jitsu, aula de capoeira, me parece, para a dança, que é uma das coisas que eles gostam muito. Então, a gente observou que, mesmo na hora da merenda, tem alguém tocando música, tem alguém falando de teatro. É muito bom isso, não é verdade? É tudo que a gente quer. E eles ficam e permanecem na escola. Então, se o pai tem 2, 3 horários, a mãe também tem uma... Não tem mais aquela do aluno voltar para casa e ficar sozinho. Então, é importante que cada vez mais se estenda e que cada vez mais alunos tenham acesso. Pois não, senhora vereadora? Eu queria só comentar que, a semana passada, eu esqueci de falar da Escola Mato Dentro, que está sendo maravilhosa com a escola integral. Hoje, observando aquelas crianças com atividades já diversificadas no período da tarde, uns com oficina de desenho, outros com oficina de outras artes. Então, foi muito interessante e os pais estão muito felizes com o resultado do programa. Começamos agora, recentemente, este ano, né, com a construção das 2 novas salas que o prefeito conseguiu. Então, foi implantado a reforma do centro comunitário também, que se transformou em sala de aula. Então, hoje, estando presente naquela escola e vendo o trabalho com os professores e desenvolvendo com aquelas crianças, fiquei maravilhada. Então, esse é um compromisso do prefeito Binho com a Escola Integral. O programa Mais Educação nada mais é do que incluir os nossos alunos o dia inteiro na escola, com a Escola Integral. Então, tenho certeza que isso renderá maravilhosos frutos. Obrigada. Eu que agradeço. Então, registrar, são de 4 passaram para 14, é um recurso muito bem empregado, vem recurso do governo federal, se junta com o recurso municipal, e a gente verifica que aumenta muito a responsabilidade, o trabalho das diretoras, das professoras, mas elas estavam todas contentes e se juntam a ela monitores que são pagos também com recurso. Haverá festival, como ano passado, para apresentações, e daí... Os pais, evidentemente, os responsáveis e todo mundo que está na escola quase morre de alegria. Nós vimos ano passado e queremos que seja repetido esse ano. E uma coisa que eu observei no site do Ministério da Educação, que já há blogs entre os estados, entre os municípios de várias partes do Brasil, discutindo música, discutindo teatro, discutindo poesia, entre os programas Mais Educação. Então, isso aí vai realmente render muita coisa. Eu aqui também gostaria de falar um pouco sobre a moção que foi aprovada por essa casa dos 5 anos da ETEC. É uma alegria só. A ETEC ela tem 2 extensões já. Ela tem a sua sede em Mairinque e ela tem já uma extensão em Vargem Grande e uma extensão em Ibiúna. Isso faz toda a diferença. A gente sabe que, além dessas extensões, tem o cursinho pré-vestibular. Então, a ETEC... nesses 5 anos de Mairim, que ela tem aí um portfólio, um currículo, uma coisa maravilhosa, porque ela ajudou e
realizou sonhos de muita gente. Hoje a gente já encontra muitas pessoas que têm pequenos negócios, ou pessoas trabalhando em hotéis, pousadas, pessoas montando e querendo ser empreendedor, que passaram pelos bancos da ETEC. Então, uma parte, tá aí, vereadora, por favor. Claro, pois desculpa estar interrompendo, é que as conquistas a gente gosta de ir falando, né? E ontem, falando da Escola Mato Dentro, ontem ela recebeu a internet, que há muitos anos, né, lá não era muita dificuldade de sinal, tudo, e ontem eles já receberam, foi o primeiro dia com a internet, o diretor estava muito feliz, porque agora todos os procedimentos com a Prodesp, pesquisa para professores aí com o sistema SESI, já foi instalada ontem, eles estão muito felizes. Ótimo. Então, quero agradecer aqui, né, o prefeito por esta iniciativa e a Secretaria de Educação por esse esforço em levar mais esse benefício para a Escola do Mato Dentro. Obrigada. Eu que agradeço. Eu gostaria de tocar em dois assuntos que estão sendo discutidos em nível nacional, e eu não poderia realmente deixar de falar sobre isso. A primeira questão é sobre o projeto de lei que está tramitando na Câmara Federal e que é sobre a terceirização de serviços. A gente observou hoje que os deputados e deputadas lá estão tentando fazer um acordo junto com as forças das centrais sindicais que representam os trabalhadores, e eu não poderia aqui deixar de manifestar que eu sou totalmente contra essa terceirização dos serviços, porque nós temos aí mais de 80 anos de luta nesse Brasil para a gente ter direito dos trabalhadores consolidados, na sua consolidação de leis trabalhistas. E mexer nisso num projeto que estava parado desde 2004, que agora querem discutir correndo e que querem passar a fazer com que os trabalhadores passem a ter a preocupação com os seus empregos, com o futuro, é muito danoso. É um projeto de lei que está sendo conhecido como 4330 e que amplia perigosamente a possibilidade de se utilizar da ferramenta de uma precarização das relações de trabalho para todos os setores da atividade de economia do Brasil. Os trabalhadores terceirizados recebem 24,7% a menos dos que não são terceirizados para as mesmas funções. Trabalham, geralmente, 3 horas a mais por semana, sem que sejam consideradas horas extras. Se essa jornada fosse equiparada à dos empregados direto, estima-se que seriam criadas 882 mil vagas de novos empregos. A precarização das relações de trabalho é tão evidente que dos 10 maiores resgates dos trabalhadores em condições análogas a dos de escravos no Brasil, em 90% dos casos, os trabalhadores eram terceirizados. Há muita gente que trabalha no Ministério do Trabalho, há muita gente, como da Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a juíza Noêmia Porto, que diz que a precarização das relações trabalhistas em ambiente terceirizado já é grave hoje nas atividades meio, aquelas de apoio à rotina de uma empresa. Este é o único tipo de terceirização autorizado hoje pela súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Essa juíza se manifestou, daí vários vêm se manifestando, peritos do trabalho, porque nós sabemos que a maior parte dos acidentes, de um tipo de acidente de trabalho, são nos trabalhos terceirizados, e essa precarização ela não pode ser discutida ao atropelo pela Câmara Federal e depois ir para o Senado. Por isso que hoje, dia 15, houve paralisação no Brasil inteiro. Eu dou total apoio a esse tipo de paralisação que foi pelo trabalho não escravo, não terceirizado e precarizado, mas o trabalho justo e protegido. Todo mundo quer trabalhar, todo mundo precisa trabalhar e todo mundo gosta sempre, quando tem seus direitos sempre defendidos, quando tem suas férias, seu horário de trabalho, e no momento que a gente tem que discutir certos tipos de redução de trabalho para permitir que mais pessoas entrem no mercado, nós estamos vendo aí essa discussão da precarização do trabalho, que é esse PL 4330, que nós queremos que ele seja rejeitado pela Câmara Federal.
Outro assunto também bastante discutido, e que eu também não poderia deixar de colocar aqui, é sobre a maioridade penal. E eu vou ler um trecho que o jurista Dalmo Dallari colocou numa entrevista grande que ele disponibilizou aí na internet.